Muito bem, gente, nós estamos aqui prosseguindo, nessa série de mensagens de 5 minutos e eu estava falando no último vídeo sobre esse versículo, quando João Batista ele fala com seus discípulos e Jesus vem se encontrar com ele e dá essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente falou um pouquinho, obviamente, por que ele está dando esse tipo de declaração, falando sobre o Cordeiro, porque ele está mostrando aquilo que estava acontecendo lá no Velho Testamento, ou que aconteceu em Êxodo capítulo 12, onde um cordeiro foi sacrificado para que então eles comemorassem a libertação definitiva do Egito. E olha, eu vou te falar, isso é a mesma coisa para nós. Então ele foi esse cordeiro imolado, sacrificado, um único sacrifício para sempre, para que ele pudesse tirar essa natureza pecadora do homem. E todo aquele que o recebe se torna uma nova criatura, portanto tem uma nova natureza. Agora é super interessante em Mateus capítulo 16, eu vou citar isso para vocês, porque veja, gente, por mais que então Jesus ele chegasse, ele tivesse 12 discípulos, eu quero te dizer que os 12 discípulos eles eram meio perdidos no entendimento sobre a obra que Jesus deveria fazer. Talvez eles estivessem mais ligados num libertador do ponto de vista geopolítico, de alguém que sentasse e mandasse num trono e conseguisse um grande exército para libertar o seu povo daquela escravidão romana, daquele imperialismo. Eu quero te falar, eles ficaram muito bolados na sua mente, porque Jesus veio trazer uma outra proposta. Só para você ter uma ideia, Jesus ele declarou em Lucas dizendo assim: o reino de Deus está aí dentro do teu coração. Então o que acontece? Jesus estava praticamente nos seus 3 anos e meio, finalizando o seu ministério. Ele então já estava dizendo para os discípulos: olha, eu preciso ir para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue na mão dos fariseus, dos sacerdotes, então eu vou sofrer, vai acontecer isso e tal, prefigurando e mostrando a morte dele. E nós sabemos que isso se encontra lá em Mateus capítulo 16, você pode ler em casa, aí depois com calma, no verso 21 a 23, que Pedro chama Jesus à parte e começa a falar para ele: Senhor, nada disso vai acontecer. Fica tranquilo, como se ele dissesse assim: eu estou aqui para te proteger, você não vai ser machucado, você não vai sofrer. E aí nós sabemos aquela declaração que Jesus dá para Pedro, dizendo para ele assim: arreda Satanás, porque você não pensa, você não cogita das coisas de Deus, você cogita e pensa das coisas dos homens. Então isso é uma prova para mostrar que os discípulos eles estavam boiando, eles não tinham entendimento sobre isso, ok? Alguma coisa ainda não tinha sido revelado, que é isso que é a nossa série, essa revelação da obra da cruz no coração deles, da necessidade que Jesus tinha, que ele veio para isso como um sacrifício vivo, santo e agradável, ele mesmo se sacrificando em favor da própria humanidade. Então eles não entendiam isso, gente, é impressionante. Os discípulos, eles estavam meio assim, como se diz, cegos em relação à proposta do reino de Deus. Mas algo acontece bem interessante. Depois que Jesus, então, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. E isso está relatado lá em Lucas, capítulo 24, e eu quero ler esses versículos contigo. Olha só o que acontece. Em Lucas 24, 44, diz assim: a seguir Jesus, já havia ressuscitado, são estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estava escrito dele em relação ao seu sacrifício na cruz do Calvário, Obviamente. E aí veja o que acontece no verso 45. Então Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem, para eles compreenderem as Escrituras. Por isso que eu estou falando para vocês sobre a revelação. É preciso que o Espírito Santo te revele. E como eu falei no início, acho que no primeiro vídeo, no segundo eu fiz um comentário, eu quero continuar comentando, de que é importante você ter a tua identidade definida. Você tem, a obra da cruz do Calvário me deu uma identidade muito bem definida. Eu não sou um pobre, coitado, miserável pecador tentando chegar a algum lugar. Essa não é mais a minha identidade. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou ministro dele, eu sou uma nova criatura debaixo de um propósito dele e nós vamos completar essa carreira. Entende, gente? Isso tem que estar firme no nosso coração para que a gente não se perca nesse mundo confuso e naquilo que o inferno fica
mandando na tua mente em relação. Na obra da cruz do Calvário, eu queria que você guardasse isso, é uma obra libertadora, ela não será. Ela é libertadora. No momento em que a pessoa crê, ela é liberta. É sempre no presente. Não ponha nada no futuro. Você foi liberto pela obra da cruz do Calvário se você creu no sacrifício de Jesus. E em Lucas, então, 24, 46, para a gente terminar aí o 47, Jesus diz, assim está escrito que o Cristo, o Messias, havia de padecer e ressuscitar. Olha como eu coloquei grifado isso aí. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E veja, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então ele fez essa obra na cruz do Calvário, libertadora de toda a humanidade. Então nós estamos aí hoje, né, e esses anos todos, anunciando a obra libertadora da cruz do Calvário às pessoas. Legal? É isso aí. Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, porque isso é importante para todos nós. Um abraço.